Quero ler com você alguns textos onde nós vemos que Jesus é a base em cada área. Então aqui nós temos Efésios 5, no verso 22. A palavra fala o seguinte: repara, para que cada área, Jesus ele é o fundamento, ninguém pode pôr outro. E aqui em Efésios 5, 22, na área do casamento, por exemplo: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como a quem, irmãos? Como a quem? Como ao Senhor. Repara, a Bíblia, quando resolveu falar de casamento, a dica que ela dá é o seguinte: Jesus tem que ser a base. Você precisa, deu a dica para as mulheres, você, mulher, deve submeter ao seu marido como ao Senhor. Veja, você dá uma resposta para Jesus, mulher? Não. Você dá uma resposta mal criada para Jesus? Você vira as costas para Jesus, deixa Jesus falando? Então repara, a Bíblia fala o seguinte: assim como você faz ao Senhor, você deve tratar o seu marido. Aí lá no verso 25, o Senhor vai falar para os homens também. E aí o Senhor fala para os homens: vós maridos, amai vossas mulheres, como também, diga assim, Cristo amou a igreja. Veja, então, o fundamento, o alicerce do casamento, o homem e a mulher têm. E que é? Cristo, Jesus. A mulher deve submeter ao marido como ao Senhor Jesus. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Veja, como é que Cristo amou a igreja? Se sacrificando. Veja, você acha difícil ouvir a sua mulher? Você acha um sacrifício parar para ouvi-la? Pois é assim, essa é a base. Você tem que sacrificar por ela como Cristo se sacrificou pela igreja. Você acha difícil levar ela em alguns lugares, né, servi-la? Veja, mas é assim, essa é a base do casamento, é o alicerce, é Cristo. Então o que separa? Jesus, na hora, a palavra do Senhor, quando foi orientar o homem e a mulher a respeito do casamento, falou: olha para Cristo, ele é a base. E aí, tendo essa base, você vai construir seu casamento. Mas o Senhor dá outras dicas a respeito dele ser a base, em todas as áreas. A palavra fala o seguinte, por exemplo, sobre a sua vida financeira. Filipenses 4, verso 19, a palavra fala o seguinte, abra lá, Filipenses 4, 19. Ele é a base da sua vida financeira também. E aí está escrito lá, Filipenses 4, 19. Repara, ninguém pode pôr outro fundamento além de Cristo. Ele é o fundamento. Em todas as áreas. Você deve começar tudo tendo Ele como a base. Então eu estou dando para você dois exemplos. Casamento. Por exemplo, agora eu vou dar sobre a vida financeira. Repara só o que diz. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Por quê, irmãos? Por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Vamos ler esse texto juntos no 3? Vamos lá? Os 3? Vamos lá? É um texto muito poderoso para você declarar. Vamos lá, 1, 2, 3. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora só as mulheres, vamos lá, 1, 2, 3. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora os homens, vamos lá, 1, 2, 3. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, irmão? O meu Deus, segundo a sua riqueza, vai suprir
algumas das minhas necessidades, irmão? Todas as minhas necessidades, por meio de quem? Por Cristo. Quantos tem Cristo Jesus? Então fala assim, Ele é o fundamento. Fala para o vizinho, Ele é o fundamento. Para que você tenha todas as suas necessidades supridas. Agora, acho interessante esse texto, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A palavra fala assim, que o nosso Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades de acordo com a sua riqueza. Olha aqui para mim. Veja, eu às vezes gosto de ajudar as pessoas. E sempre quando eu posso, eu ajudo. Mas eu ajudo de acordo com a minha riqueza. E aí a minha riqueza é limitada. Então essa pessoa também é ajudada limitadamente. Agora olha aqui para mim. Agora o texto está dizendo o seguinte: que o Senhor vai suprir a sua necessidade, não é de acordo com a riqueza sua, nem de um amigo mais rico seu. É de acordo com a riqueza dele. Veja, Deus é muito rico. Então, quando você crê que você vai ser muito ajudado e favorecido, fala para você vai ser muito ajudado e favorecido, irmão. Vai ser muito ajudado, porque é de acordo com a riqueza dele que ele vai te ajudar, que ele vai te favorecer. Amém ou não amém? Amém. Bom, estou mostrando para você que Jesus é a base. Jesus é o alicerce em cada área. Mas eu quero que você volte para o nosso texto base, 1 Coríntios capítulo 3. A palavra fala, nós vimos no verso 10, que Ele é o fundamento. Ele tem sido o nosso fundamento. Mas a grande questão é, por que muitas vezes alguns irmãos têm a sua vida destruída, mesmo sendo crente, mesmo sendo irmão? Porque muitos têm a sua vida desmoronando em determinadas áreas da sua vida. Porque nós vimos que o casamento, a base é Cristo. Nós vimos que vida financeira, a base é Cristo. Eu poderia dar outros exemplos de outras áreas, você ia ver que o fundamento sempre é Cristo. No entanto, a palavra fala o seguinte, no verso 11, a palavra aqui no verso, volta lá. A grande questão aqui no verso 10, no finalzinho do verso 10, o texto fala assim: mas cada um veja como edifica. Cada um avalie como está edificando a sua vida. Olha para o seu irmão, avalie como é que você está edificando, irmão. Fala para ele assim: você tem Jesus? Pergunta para ele: você tem Jesus? Fala, é muito bom. Mas como você está edificando a sua vida a partir de agora, tendo Ele? Vocês estão acompanhando antigamente? Muito bom. Você tem entregado a sua vida a Jesus, tem recebido Ele como fundamento da sua vida. Mas a grande questão é: como é que você está edificando a partir dele as áreas da sua vida? Como você está entendendo antigamente? Diga assim: cada um veja como edifica. E aí o texto continua, fala o seguinte, acompanhe comigo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual que é o fundamento? Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha, a obra vai se manifestar. Dá uma olhada para o seu irmão, dá uma olhada nele. Dá uma intimada assim com o olhar. Veja, dá para você avaliar só de olhar qual obra que ele está edificando na vida dele? Eu olho para cada um aqui, eu não sei exatamente como você está edificando a sua vida, como você está construindo a sua vida.
Mas esse é um tempo de construir. Mas a Bíblia diz o seguinte: a obra de cada um vai acontecer o que, irmãos? Não ouvi. Ainda não estou ouvindo. Eu não estou acompanhando a palavra. Então as mulheres, a obra de cada um vai fazer o quê? Não ouvi por algumas mulheres ainda não falaram. A obra de cada um? Todos juntos. Todos juntos. A obra de cada um vai aparecer. A obra de cada um vai se manifestar. Você vai acabar vendo como é que essa pessoa está edificando a vida dela. Qual que é o grande choque que nós temos, irmãos? Quando às vezes nós vemos algumas coisas assim, mas não era da igreja? Mas não era crente? É possível que ele tinha um fundamento. O fundamento da salvação foi Cristo para ele. Mas a grande questão é, como é que ele conduziu a vida dele após? Se você tem um fundamento, como você tem conduzido a sua vida a partir de então? Porque a Bíblia diz o seguinte: é possível você construir com dois tipos de materiais, dois grupos de materiais. O primeiro grupo é ouro, prata e pedra preciosa. O outro grupo de materiais que você pode usar para construir a sua vida é o quê? Madeira, feno e palha. E aí a Bíblia diz o seguinte: que a obra de cada um vai se manifestar quando, irmãos? Diga assim, o dia provará. Não, diga mais forte, diga assim, o dia a declarará. Veja, esse dia que eu falei para você, eu me antecipei. Esse dia aqui são duas coisas. O dia que você estiver diante do Senhor, e aí cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. E o dia da provação que às vezes você passa aqui, na terra dos viventes. A Bíblia fala que é o dia do fogo. O fogo prova muita coisa. Quer saber quando alguém cria no Senhor? Quando alguém está firmado em Deus, o dia da prova vai declarar. O dia da provação vai mostrar. O dia da prova, da tentação, vai mostrar o quanto aquele irmão estava construindo a sua vida com ouro, prata e pedra preciosa, ou com madeira, feno e palha. O dia vai provar. Pode ser o vizinho e falar assim: um dia vai provar, irmão. Cuidado. Cuidado aí. O dia vai provar. Qual foi o dia atrás de você? O dia vai provar. Que dia que é esse, pastor? O dia da prova? Ou o dia que você partir dessa para melhor? Ou não sei, para pior, depende do material que você está usando. E vai ter que prestar conta. Então, para nós é muito importante uma coisa aqui. Preste atenção nisso. Preste atenção. Para nós, então, a grande questão é: com que tipo de material eu estou edificando a minha vida? Sobre o fundamento que é Jesus. Eu já tenho um fundamento. Não tem nenhum problema a respeito do fundamento. O fundamento já está resolvido. É Jesus. Você crê em Jesus? Sim ou não? Agora, ou seja, você garantiu pelo menos isso. Graças a Deus. Pelo menos não. Graças a Deus, o fundamento, que é a parte mais cara, você está garantido. Mas o que você está edificando sobre esse fundamento? Nós estamos acompanhando? A grande questão é o material que você está usando. A palavra fala o seguinte: o fogo vai provar. E aí, quando o fogo vier, a grande questão que o Senhor está interessado é, verso 14: se a obra que alguém edificou, diga assim, essa obra é a minha vida. Diga assim, essa obra são as áreas da minha vida. Então, por exemplo, se alguém está edificando
casamento, essa é a obra que ele está edificando. Se alguém está edificando uma família, essa é a obra que ele está edificando. Se alguém está liderando na casa de Deus, essa é a obra que ele está edificando. Se a obra que alguém edificou nessa parte, sobre o fundamento, permanecer, o que vai acontecer com ele, irmão? Vai ficar largado. Agora, se não permanecer, o que vai acontecer? Verso 15. Agora, se a obra se queimar, relacionamentos destruídos, casamento que se dissolve, célula que não avançou, porque tropeçou, pecou, desviou-se da presença, não permaneceu, se queimou. Veja, ele deixou de ser filho de Deus, deixou de ser salvo, sim ou não? A Bíblia diz, olha lá, ele vai ser salvo. Por quê? Por que ele vai ser salvo? Porque ele tem o fundamento. Mas ele vai ser salvo com dano, ele vai sofrer dano, prejuízo. Não vai ter galardão, vai ter talvez disciplina. Nós estamos acompanhando. Então tudo depende do material que você resolveu edificar a sua vida. Porque madeira, feno e palha não resiste ao fogo. Ouro, prata e pedra preciosa, sim. Agora, pastor, então o que esses materiais, volta lá para mim, o que esses materiais nos falam? O que eu preciso entender? O que eu preciso entender para edificar minha vida de tal forma que eu permaneça? De tal forma que aquilo que está sendo construído sobre o fundamento não pereça, não caia por terra, não dissolva. Bom, a resposta está aí no verso 13, verso 12, aliás. Você precisa construir com o material certo. Estamos em tempo de construir. Vamos falar para 3 pessoas: escolha os materiais certos. 3 pessoas. Escolha os materiais certos. Bom, essa palavra minha tem 2 partes. A primeira parte é hoje, a próxima é terça-feira, então não perca sempre o próximo capítulo.